Eu queria começar dizendo que a experiência do NEP foi algo constitutivo das minhas capacidades e habilidades. Ter passado por aqui foi fundamental na minha formação, porque o NEP sempre foi um espaço plural, importante na universidade, porque convivi com pessoas muito diferentes, distintas formações, quando o NEP ainda estava em formação, numa casa que existia ali em Barão Geraldo, e juntava isso que depois veio a ser o NEP e o que veio a ser o NEPO aqui, nossos vizinhos, com a professora Elza Bercó, aqui no NEP com a professora Sônia Draibe, Maria Hermínia Tavares de Almeida, Vilmar Faria, Maria Helena Guimarães de Castro, Ana Kaneski, da Faculdade de Medicina. Era um espaço muito plural. O professor Paulo Renato também, que depois deu origem aqui ao SEDES. Então, essa experiência foi fundamental. Fizemos algo importante aqui, que era naqueles anos de redemocratização do país, uma publicação extraordinária chamada Relatório sobre a Situação Social do País. Tem os relatórios Brasil, Relatório sobre a Situação Social do País, 2005, com 2 volumes, 2006, 2007, onde fizemos um largo apanhado do que existia da área social. Acompanhamos por dentro todos os trabalhos da Constituinte com muita aproximação entre diversos institutos aqui de dentro, com a Constituinte, uma presença forte da ciência política, seja via Maria Helena, via a professora Raquel Meneghello, que fizeram um forte acompanhamento, e acho que naquela ocasião era então o professor Pinotti, já falecido, o reitor da universidade, e fizemos aquilo que se espera que seja a vocação da universidade, e em especial de uma universidade jovem como é ainda a Unicamp, que é desenvolver um espírito crítico em relação àquilo que existe e que se produz na sociedade e, simultaneamente, contribuir para fazer do nosso país um país mais justo, mais democrático, com mais igualdade, digamos, com mais repartição de riqueza. Esses relatórios sobre a situação social do país, eu trouxe, inclusive, alguns exemplares para mostrar, que trouxe aqui, para lhes mostrar a capa, porque isso foi uma obra de referência. Até então, ninguém tinha feito um mapeamento tão exaustivo do que se produzia no campo das políticas públicas no Brasil. Esses relatórios são um marco nisso. Nesses anos também, a professora Sônia Draibe, naquele momento ainda na ciência política da Unicamp, a professora Liana Aureliano, no Instituto de Economia, e Vilnez Henrique fizeram um trabalho extraordinário sobre o mapeamento dos estados de bem-estar social. No ano de 93, 94, quando o prefeito de Campinas, Roberto Magalhães Teixeira, conhecido por todos como Grama, implantou um programa de renda mínima nesse município, nós fizemos um exaustivo acompanhamento desse programa. O primeiro relatório, infelizmente o Grama não pôde lê-lo, porque ele faleceu no dia 29 de fevereiro do ano de 96. Mas foi algo importante que fizemos aqui e que nos propiciou que no ano seguinte fizéssemos um mapeamento e uma pesquisa com outros parceiros, publicada pelo IPEA no ano de 98, chamado Programa de Renda Mínima, Propostas e Diagnósticos, onde, então, como pesquisadora aqui no NEP, pude conhecer todas as experiências existentes, seja aqui em Campinas, seja em Ribeirão Preto, seja no Distrito Federal. Eu acho que abriu caminho
para que anos depois, quando o Marta Suplicy ganha as eleições em São Paulo, permitiu que eu fosse coordenar o programa de renda mínima do município de São Paulo. Isso permitiu também, quando eu estava lá como coordenadora desse programa, no Brasil existiam muitos programas semelhantes. Existiu o Bolsa Escola do governo federal, com o professor, então ministro Paulo Renato, havia o Bolsa Alimentação do Ministério da Saúde, com o nosso professor daqui, e ex-ministro da Saúde, José Serra, com o Bolsa Alimentação. E no município de São Paulo, a questão que nós tínhamos era: as famílias pobres são as mesmas, não? Por que tantos programas? Então começamos aí a fazer uma experiência de unificação desses programas. E eu creio que é essa experiência com unificação que me leva para o governo federal, para o gabinete do presidente da República, para o programa Bolsa Família. Então, eu sou muito devedora desse ambiente do NEP, no que diz respeito à pluralidade de opiniões, no que diz respeito à capacidade de aglutinar aqui os diversos institutos e saber que o papel da universidade é ser crítica, mas a universidade tem compromisso com a sociedade. Eu acho que isso foi básico na minha formação. A professora, tem outra iniciativa que eu acho que é muito importante, a professora Sônia Draib coordenou uma pesquisa sobre estratégias para combater a pobreza na América Latina e Caribe. É curioso que muitos anos depois, em o ano de 2005, eu fui trabalhar nas Nações Unidas, no Programa Nacional para a América Latina e Caribe, do PNUD, e fui justamente acompanhar, muitos anos depois, as experiências de combater a pobreza na América Latina e Caribe. A minha primeira missão, digamos, oficial, foi acompanhar o programa, lá o governo do recém-eleito presidente Tabaré Vázquez no Uruguai. Então, é como que as coisas se conectam, né? Que essa trajetória se conecta de maneira muito forte. Tivemos aqui também experiências, se nós olharmos esses relatórios do NEP, da metade dos anos 80, e olharmos o que está acontecendo hoje, por exemplo, numa área como assistência social, é possível fazer uma trajetória dessa política a partir desses relatórios. Como se constituiu essa área, quais eram as dificuldades, quais eram os desafios postos. Fizemos uma pesquisa importantíssima sobre organizações não governamentais que atendiam crianças, adolescentes e idosos, com uma grande parceria institucional, que foi o IPEA, e com uma pesquisadora em especial, que se chama Ana Peliano. Então, acho que são muitas coisas. Tivemos aqui no NEP, passou por aqui uma geração. Nós tivemos aqui na área da saúde, Ana Luísa Viana, que foi professora no Instituto de Medicina Social da UERJ, hoje professora da USP, uma especialista na área da saúde. A Marta Rett, que passou por aqui também, hoje é professora na USP, foi orientanda da professora Sônia Draib, que sabe tudo e mais alguma coisa sobre o federalismo no Brasil. Tivemos aqui Eduardo Noronha, que estudava e sabia muito sobre o mercado de trabalho, hoje professor em São Carlos. Então tem toda uma geração, eu me sinto assim privilegiada por ter convivido com uma geração tão generosa, com tantas inquietações e com tantos compromissos com o Brasil. Acho que isso foi fundamental na minha trajetória aqui.